Amém, queridos? Glória a Deus. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Hã? Engraçado que quem estava com as pedras nas mãos eram os santos, os religiosos, né? Pode ter certeza, minha querida Cíntia, que a igreja recebe as tuas palavras e com toda certeza te perdoamos, sim. Porque você pode ter certeza que todos aqui, sem exceção, eu não estou aqui julgando, mas todos, sem exceção, erram constantemente. Tu errou de uma forma, a gente erra de outra. Um de um jeito, outro de outro, né, gaúcho? Amém, queridos? Eu quero compartilhar um texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Verso 27. Glórias a Deus. O Senhor está aqui, amém? O Senhor quer falar ao teu coração. E a pergunta é se você quer ouvir Deus falando. Fecha os teus olhos nesse instante. Amém? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O problema, Deus, não é se tu estás falando ou não. O problema sempre está conosco. O problema sempre é o nosso coração, Pai, que é teimoso. Deus nunca foi o problema. Deus nunca será o problema. O problema somos nós. Por isso carecemos da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu amor. Vem nesse lugar, Deus, eu te peço. Aí no seu lugar, comece a adorar a Jesus. Comece a dizer o quanto você o ama, o quanto você o quer. Espírito Santo, vai conforme a sede de cada um, Pai. Vai conforme a fome. Vai conforme o desejo. E uma coisa eu te peço, e não abro mão, Senhor, que é da Tua presença. Eu abro mão de uma bela mensagem, eu abro mão dos elogios, eu abro mão, Deus, de qualquer manifestação que possa ter aqui, que a carne seja favorecida. Eu quero, Senhor, o agir de Deus. Eu te dou liberdade nessa noite, Espírito Santo. O culto é para ti, não é para as pessoas. E eu te dou liberdade para que o Senhor venha, para que o Senhor toque, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte. Vem nesse lugar, com a tua presença nós oramos. Amém. Marcos
14, verso 27, diz assim o texto: E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Ainda que todos te deixem, nunca porém eu. Disse Pedro. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje à noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com veemência, ele disse com firmeza, irmãos, convicto: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos. Até aqui, queridos. Pedro era um camarada diferente. Ele era um líder, né? Vocês já perceberam, quem lê a Bíblia percebe que as coisas que Pedro fazia, os outros iam atrás, sempre. Pedro era um líder nato, e isso é característico de um líder. O que o líder faz, as outras pessoas que estão em volta seguem. Isso é natural. Então Jesus Cristo disse: todos vocês nessa noite, falando dos discípulos, tá, irmãos? Todos vocês nessa noite, ele seria crucificado, ele seria entregue aos soldados para ser crucificado. Ele falou: todos vocês aí, os 12, vocês nessa noite, vocês vão se escandalizar de mim e vocês vão me deixar. Aí Pedro, ouvindo isso, fala assim: Senhor, eu jamais te deixarei, jamais. Pedro, eu vou te falar uma coisa, que nessa noite, hoje à noite, antes que o galo cante 2 vezes, antes do amanhecer, o galo cantar, tem gente que acorda com as galinhas com o galo, entendeu, irmãos? Antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Ah, Senhor, tu não sabe de nada, Jesus. Eu vou falar olhando no teu olho. Sou homem. Eu jamais te deixarei, jamais te negarei. E ainda que for necessário, eu morro por ti. Jesus se silencia. Porque Jesus sempre sabe o fim da história. Jesus sabia que algumas horas para frente, Pedro teria uma atitude lamentável. Esse homem chamado Pedro, ele foi o grande líder da igreja primitiva. Pedro era irmão de André. Eles eram de Betsaida. E eles tinham um comércio de pescados, diz a Bíblia. Eles eram pescadores. Pedro, ele era casado, não era solteirão. Porque diz a Bíblia que Jesus, ele curou a sogra de quem? De Pedro. Quem tem sogra é porque é casado. O apóstolo Paulo também cita na sua primeira carta aos Coríntios que a esposa de Pedro havia seguido ele num momento. Pedro nem sempre se chamou Pedro. O nome dele original era Simão Barjonas. E Simão significa, o significado de Simão é areia ou pedrinha. E o nome das pessoas representava quem as pessoas eram. Areia é algo inconstante. Areia não tem firmeza. Você não pode confiar em areia. Você constrói alguma coisa sobre areia. Você tem confiança? Não existe confiança. Você pega um punhado de areia na mão. Qual a garantia que esse punhado vai ficar na sua mão? A areia logo se
se vai. Pedro era esse, inconstante, inconsequente, não confiável. Só que num dos encontros que Jesus tem com Simão, Jesus ele muda o nome de Simão Barjonas para Simão Pedro. Não somente Pedro, mas Simão Pedro. E você lê no decorrer dos evangelhos que ora Jesus chamava esse homem de Simão, ora chamava de Pedro. Ora chamava ele de inconstante, ora chamava ele de rocha, que é o significado de Pedro, firme. Eu fico imaginando esse homem no trato com Jesus Cristo, ele fazia alguma coisa, Jesus fala assim: ô Simão, se eu me chamasse de Simão, inconstante, fraco, inconsequente. Ora ele chamava de Pedro: Pedro, vejo que aquilo que tu falou não veio de ti, isso é revelação dos céus. Tu és rocha. Simão era um nome apropriado para este discípulo. Eu entendo, visto ele ser afoito, inconstante, não confiável. Normalmente esse homem ele falava sem pensar. Você vê as passagens, os evangelhos. Pedro ele pensou, falava, ou melhor, ele não pensava e falava. Parece que as palavras dele estavam na frente do cérebro. Pedro era esse homem que Jesus tinha uma obra. E eu intitulei essa mensagem como a inconstância de Pedro versus a graça de Deus. Eu creio que todos nós, irmãos, eu não vou falar alguns de nós, mas todos nós temos um pouco de Pedro. Inconstantes, inconsequentes, às vezes não confiável. Sabe por que não confiável? Porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. A gente fala uma coisa para Deus: Deus, depois dessa palavra, Senhor, tu pode contar comigo, eu não te deixarei, não te largarei, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha família, eu vou te servir, é para isso que tu me chamou, Senhor, pode contar comigo. Passa um mês, passa 6 meses, as palavras que nós proferimos a Jesus já não tem peso nenhum. Sabe aquela pessoa que não dá para escrever o que fala? O cara disse uma coisa, só que não cumpre. Vou em tal lugar. Não conta muito, tá? Porque essa pessoa não faz o que fala. Esse era Pedro, irmãos. Inconstante. E quando eu pensava sobre essa palavra ontem à tarde, eu estava um pouco aflito, irmãos, porque às vezes eu falo coisas que Deus já ministra no meu coração há mais tempo. Ontem à tarde, eu sabia que ia pregar hoje, ontem à tarde eu não sabia o que ia falar para a igreja. E eu fiquei um pouco no meu canto, um momento lá, e eu comecei a pensar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha inconstância com Deus, a minha inconstância na minha fé, a minha inconstância em orações que eu já fiz, a minha inconstância em votos que eu já fiz com a igreja, com família, com amigos, a minha inconstância, irmãos, de humor, ora sorrindo para todo mundo, ora abraçando todo mundo, ora declarando a paz do Senhor, ora querendo morrer, ora querendo que Jesus me leve. Eu não sei se você, às vezes olhando para ti, se tu percebe isso, essa inconstância de areia,
essa falta de firmeza, essa falta de convicção. E me veio à mente a vida de Pedro. Talvez Jesus mudou o nome desse homem para lembrá-lo sempre de quem ele era e qual o projeto de Deus para ele. Deus deixou Simão para que esse homem sempre lembrasse a sua origem. E Deus firmou Pedro na vida dele para que ele saiba: é isso que eu quero para ti, Pedro. Eu não quero uma areia, eu não quero inconstância, eu quero firmeza. Então, meu filho, eu vou te tratar, eu vou te chamar de acordo com as tuas atitudes. Se tu estás sendo firme, tu vais ser chamado de Pedro. Se tu estás sendo inconstante, inconsequente, não confiável, fraco, é Simão. E uma coisa que eu vou fazer na tua vida, Pedro, quando tu fores o grande líder da igreja, quando a tua sombra curar os enfermos, quando tu for levado preso e as pessoas quererem te matar e tu ficar tranquilo dentro daquela prisão, com toda essa convicção que você tem hoje, eu quero que você saiba que isso foi eu que te dei, porque você, a sua origem é Simão. Se dependesse de ti, tu sempre seria Simão. Fraco, pequeno, inconstante, ora bem, ora mal, ora eu morro por ti, Jesus, ora eu te nego. Jesus, ele não somente mudou o nome desse homem, mas ele permitiu que esse homem passasse por várias situações que iriam forjar ele a ser Pedro. Eu não sei se você me entendeu. Diversas circunstâncias na vida de Pedro, na presença de Jesus, enquanto Jesus desempenhou o seu ministério, experiências que esse homem teve com o Senhor, foram experiências que estavam forjando Simão a ser Pedro. E eu quero falar nessa noite, rapidamente, sobre 3 ou 4 passagens que esse homem teve com o Senhor, que mostram a inconstância desse homem. Eu fico imaginando, porque é fácil nós hoje olharmos para a Bíblia e vermos quem Pedro se tornou. Diz a tradição, irmãos, a Bíblia não fala que Pedro, ele foi morto, quando ele foi morto, ele foi crucificado. E ele disse para as pessoas que o crucificaram assim: por favor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Um homem com esse tipo de convicção, irmãos, um homem que está disposto a dar a sua vida, ele não estava em dúvida sobre o dízimo, ele estava convicto por morrer por Jesus. Um homem que foi transformado dessa forma, isso só pode ser graça e amor de Deus, irmãos. Não tinha nada a ver com ele, tinha tudo a ver com Jesus. Não tinha a ver com a qualidade de Pedro, porque ele tinha perfil para ser líder, irmãos, para ser um cara que iria ser o grande líder, o pastor da igreja primitiva. Não. Um cara que nega Jesus Cristo no momento que o Senhor mais precisava. Tire as suas conclusões. Quando as pessoas te decepcionam, a primeira coisa que você faz é se afastar delas. Quando as pessoas fazem uma coisa que você não gosta, a primeira coisa é você ficar 2, 3, 1 mês, 2 meses sem falar com essa pessoa. Quando as pessoas te decepcionam, a primeira coisa que você faz é as pessoas às vezes falar contigo e você deixá-las no vácuo.
você nem responder. Jesus foi traído por esse homem. Muito se fala de Judas. Eu vou dar um posicionamento meu, irmãos, tá? O que eu penso. Eu acho que o erro de Pedro foi maior do que de Judas. O erro. Sabe por quê? Porque Jesus não contava tanto com Judas como contava com Pedro. Pedro era um dos 3 mais íntimos do Senhor. Pedro viu alguns milagres que outros discípulos não viram. Pedro presenciou coisas que poucos discípulos viram. E mesmo depois de ter caminhado 3 anos todos os dias, irmãos, ele não ia no culto domingo à noite, tá? Pedro não estava no sábado à noite numa balada e domingo à noite na igreja, não. Ele estava todos os dias no culto. Ele estava 24 horas com o Senhor. Ele estava num retiro de 3 anos. E como pode um cara participar, ter essas experiências e ter esse tipo de atitude? Como pode um homem participar de tantas coisas, presenciar tantos milagres? Pedro viu o morto ressuscitar. Pedro viu o cego enxergar. Pedro viu paralítico andar. Eu nunca vi, irmãos. Sou pastor de igreja. Nunca vi nenhum cego enxergar. Eu não vi. Eu nunca vi um paralítico andar. Já vi pela internet, mas eu nunca presenciei. Quanto mais um morto levantar, às vezes a gente se pergunta, será que é falta de fé? Será que a gente está em pecado? Por que a gente não vê essas coisas? Eu já falei isso para os irmãos. Quando eu fui chamado para visitar o irmão Soares ele estava na UTI, prestes a falecer. E eu acho que foi o Anderson, a Cris, que me mandou uma mensagem: tu podes ir lá na UTI ver o Soares. E os médicos já haviam falado já que o Soares, bem provável, não iria sobreviver. Irmãos, eu peguei a minha moto, minha lambreta, e eu saí daqui da minha casa. Acho que eu fui uns 130 por hora naquela estrada até o hospital da Unimed ali. Quando eu cheguei lá, irmãos, quando eu pisei o pé dentro daquela UTI, eu vi o Soares lá na frente, assim, deitado. E eu escutei o barulho, irmão. Eu estou falando por Deus, por essa luz. Eu escutei o pã na hora. A enfermeira me chamou e falou assim: você pode ir lá? Quando eu cheguei ali, irmãos, eu só falava uma coisa para Jesus: por favor, ressuscita o Soares. Ressuscita o Soares, Senhor, ressuscita o Soares, ressuscita o Soares. E eu fiquei uns 5 minutos chorando e pedindo para que o Senhor ressuscitasse esse homem. Jesus não ressuscitou, eu não vi. Eu acho que se o Soares tivesse ressuscitado, irmãos, eu nunca mais seria o mesmo. Não por causa da minha oração, mas por causa da experiência que eu tive. Vocês estão me entendendo? Não por causa da oração, porque quem faz é Jesus. A gente não faz nada, irmão. A gente só é um porta-voz. Quem opera milagre é Ele. Quem faz é Ele. Tudo é por Ele. Se eu tivesse tido aquela experiência naquela UTI, irmãos, eu tenho certeza que seria diferente. Eu acho, pelo menos, é o pensamento meu. Pedro viu mortos ressuscitar. Pedro viu milagres, irmãos. Pedro viu a tempestade se acalmar por causa de uma palavra, uma ordem de Jesus. Você sabe o que é isso? Esse homem nega Jesus quando ele mais precisou. E não foi algo que ele nunca tinha ouvido falar. Ele, durante algum tempo, ouviu falar sobre a cruz. Jesus tinha dito para Pedro e para os demais discípulos: eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar.
Jesus falou, Romualdo. Jesus diz algumas coisas para a gente também. Existem palavras que nós recebemos da parte do Senhor da mesma forma que Pedro recebeu. E por que nós somos inconstantes? Por que ora nós estamos vibrando porque o Senhor falou conosco, ora nós estamos sem esperança? Por que ora nós estamos glorificando a Deus por causa de uma bênção, por causa de um milagre, por causa de uma porta aberta? Ora nós estamos querendo morrer, pensando que Ele nos abandonou? Porque a gente tem muito de Pedro. A gente tem muito de Simão. Só que Jesus quer transformar Simão em Pedro. Jesus quer te transformar a tua inconstância em firmeza. Em Mateus capítulo 14, verso 22. Os irmãos estão comigo aqui, amém, irmãos? Mateus trouxe uma aguinha pra gente hoje aqui, né? Pensa que vai entrar no grupo de WhatsApp da família, né? Tadinho. Glória a Jesus. A Vanessa está aqui hoje. Não entendeu muito bem a Vanessa. Ele quer entrar no grupo de WhatsApp da família nossa lá. Não é hora ainda. Aqui, ó. Meteu aliança, a gente deixa, né? Adicionado, né? Mateus 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Cambada de homem aqui, né? E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha o verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, Pedro, ele era um cara que tinha tanta fé, porque ele nem sabia muito se era Jesus. Ele disse: Senhor, se és tu, eu não sei, eu gritei aqui, eu dei um berro com os meus amigos aqui, eu fiquei com medo, eu pensei que era um fantasma, mas se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus disse: vem. Ele vai em cima da palavra de uma pessoa que ele nem sabia muito quem era. Ele não tinha muita certeza que era Jesus. Eu vou, falou, vem, eu vou. Vou meter a cara nisso aqui. Vamos para dentro. E ele começa a andar sobre as águas. Logo depois, irmãos, ele dá alguns passos. Ele começa a olhar o tamanho das ondas, assim como nós. Igualzinho, irmãos. É igual. Olha o tamanho das ondas, olha a tempestade, olha a fúria do vento. Mas ele estava ali, agora eu não estou vendo, eu só estou vendo onda. O Senhor estava ali, mas agora eu só estou olhando essa tempestade. Meu Deus, eu vou morrer. É igual nós, igual, irmãos. Jesus falou: vem, nós fomos. Mas aí vem tempestade, vem turbulência, vem problema, vem dificuldade. Aí Pedro começa a afundar. Jesus então fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Um cara que tinha fé, olha só, irmãos, a inconstância, isso que eu estou falando.
Um cara que creu numa palavra de um homem que ele nem tinha certeza que era. Ele começa a andar sobre as águas. Quem aqui já andou sobre as águas, irmãos? Irmão César, já andou sobre as águas? Sobre? Faz um vídeo lá pra gente e põe no grupo, irmãos. Sim, põe no grupo para mostrar pra gente lá. Glória a Jesus. Pedro anda sobre as águas. Sobre as águas. E logo depois ele afunda. Um cara que tem fé para andar sobre as águas é o mesmo cara que afunda diante da tempestade. Olha só, irmãos. Pedro, ele tem fé para ir até Jesus, mas ele não tem tanta fé para andar com Jesus sobre a tempestade. Eu vou repetir. Pedro, ele tem fé para ir até o Senhor. Senhor, manda eu ir ter contigo. Eu vou, Senhor. Aí Jesus manda, vem. Talvez na cabeça de Pedro ia ser um passeio de transatlântico, um passeio de iate. Mas no meio desse trajeto vem tempestade, vem luta, vem dificuldade, vem problema, vem onda grande. Aí Pedro já não tem tanta fé assim para permanecer andando sobre as águas diante das tempestades. Ele tem fé para ir, mas não tem fé para permanecer com o Senhor diante das lutas. Será que eu e você não somos assim? Nós temos fé quando Jesus nos profere alguma palavra. Nós temos fé quando o Senhor fala conosco, eu sou contigo, vai dar tudo certo. Lá no final você vai ver os meus milagres. Nós temos fé para receber essa palavra. Senhor, tô dentro, vamos junto, vamos cair para dentro agora. Mas quando começa a luta e a gente afunda, não temos tanta fé para permanecer com o Senhor diante das tempestades, com um sorriso no rosto, não largando aquilo que fazemos para o Senhor por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Esse era Pedro. Um pouquinho mais para frente, em Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outro Elias, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, irmão, é sempre ele primeiro. E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, tu não és Simão. Por causa dessa revelação, por causa dessa tua postura, por causa do teu posicionamento, por causa de quem tu és agora, tu és Pedro, tu não és Simão. E sobre esta pedra, então Jesus aponta para si, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Verso 21, irmãos. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto. Jesus falou antes, cara. E ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou assim, ó, gente, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, então eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou ir para Jerusalém. Os anciãos, eles vão judiar de mim. Eu vou ser morto. Só que ao terceiro dia, fica tranquilo, terceiro dia eu ressuscito. E Pedro, verso 22, sempre ele,
E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Que isso, irmãos? É o retorno. É? Barulho estranho, né, irmãos? Barulho estranho. Tem uns irmãos que ficaram meio vermelhos nessa hora ali. Jesus amado. Essas coisas só acontecem comigo. Nunca acontece com o pastor Fernando. É sempre comigo. Alguém dá uma água com açúcar ali para a Sônia, por favor. Deixa eu pregar, Sônia, por favor. Esse homem, ele tem a revelação de quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala para ele assim: cara, isso não veio de homem, isso não é coisa da tua cabeça, isso foi revelação dos céus. Foi Deus que deu essa revelação. Logo depois, instante depois, irmãos, aí Jesus começa a falar sobre a sua morte, sobre a cruz, sobre ele ser morto, sobre a sua ressurreição. O Pedro, o mesmo cara que disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte. Jesus, vem cá, Senhor. Para de falar besteira. Estou usando minhas palavras. Tu não vai ser morto coisa nenhuma. Onde já se viu? Onde já se viu um negócio desse, Senhor? Tu está comigo? A gente não vai deixar que nada te aconteça. Qual a resposta de Jesus Cristo para esse comentário? Para trás de mim, Satanás, porque me serves de pedra de tropeço. O mesmo cara que tem a revelação da parte de Deus é o mesmo cara que foi usado pelo diabo. Você está vendo a inconstância? Ao mesmo tempo profere louvores, ao mesmo tempo fala coisa errada. Ao mesmo tempo está adorando a Deus com mãos levantadas, ao mesmo tempo está descendo na boquinha da garrafa. Ao mesmo tempo está abraçando as pessoas, amando. Ao mesmo tempo está com uma língua desse tamanho falando mal das pessoas, proferindo mentiras. Ao mesmo tempo está dizendo: Senhor, eu te amo mais do que tudo. Ao mesmo tempo se corrompe, se vende por qualquer coisa. A inconstância de Pedro, muitas vezes é a inconstância que nós temos. Pessoas sem firmeza. Eu não sei se você se identifica com esse homem. Em João capítulo 13, Jesus Cristo tem uma das atitudes, a meu ver, mais intrigantes, mais questionadoras, para quem não conhece o coração de Deus. Jesus, antes da última ceia, da festa da Páscoa, ele seria crucificado muito próximo. Então Jesus, ele reúne os discípulos para a última ceia que ele ia realizar com eles. Então Jesus, ele pega um balde com água, pega um lenço, uma toalha. Diz a Bíblia que Jesus, ele tira as suas vestes, provavelmente ele coloca a roupa de um servo, de um homem que fazia esse tipo de serviço, que era lavar o pé dos seus senhores. Jesus então pega o balde com água e começa a lavar o pé dos discípulos.
lava o pé de André, lava o pé de Tomé, lava o pé de Mateus, de Judas. Aí quando ele chega em Pedro, irmãos, tinha que ser Pedro, todo mundo quieto, o que Pedro fala? Senhor, jamais tu vais lavar o meu pé. Onde já se viu isso aí? Tu és o Senhor, nós somos teus discípulos, onde já se viu tu lavar o meu pé, Senhor? Pedro, diz o Senhor Jesus, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Senhor, então não lava só os pés, me lava por inteiro. É isso que diz Pedro. Tá entendendo, irmão? O cara não queria nem que Jesus lavasse o pé. Minuto depois ele quer que Jesus dê um banho, um spa completo no cara. Depois da última ceia, depois desse momento onde eles participam do partir do pão, desse momento de ensino que Jesus trouxe a eles sobre o que é ser servo, que o maior ele serve o menor, Jesus Cristo ele vai com os discípulos para o Getsemane. Diz a Bíblia que Jesus ele começa a se angustiar. E a angústia era tamanha que ele começa a suar gotas de sangue. Então ele chama Pedro, Tiago e João, os três, a par. Os outros 9 ficam no Getsemane. Não sei, acho que Judas não estava ali naquele momento. Então os outros 8 estavam ali no Getsemane. E Jesus vai a par, um pouco mais para longe, com Pedro, Tiago e João. E ele diz para ele assim, ó, a minha alma está profundamente angustiada. Eu preciso que vocês fiquem aqui e vigiem comigo. Fique aqui comigo, por favor, me faz companhia. Eu estou muito mal. Sabe quando a gente fala para um amigo nosso que a gente está mal? Tudo que a gente quer é que a pessoa fique do lado. Tudo que a gente quer é uma atenção. Se você fala para uma pessoa que não está bem e essa pessoa simplesmente é indiferente, qual a sua postura, irmão? Você fica completamente triste, profundamente arrasado com a postura da pessoa. Aí Jesus vai orar. Ele ora uma hora. Quando ele chega lá de novo, Pedro, Tiago e João estavam dormindo, irmãos. Dormindo. Não é só no culto que as pessoas dormem. Dormiram no Getsemane. Tem uns irmãos aqui que se a gente juntar uns 4, 5 aqui, a gente faz um projeto soninho aqui na igreja. Botar um pijama aqui nos caras. Tem gente que dorme. E dormiram no Getsemane, diante da angústia de Jesus. Aí Jesus chega novamente. Fala assim, por favor, gente, eu estou pedindo para vocês, eu estou muito angustiado. Fiquem aqui comigo, por favor. E ele vai orar. Quando ele volta, Esther, eles estavam dormindo de novo, indiferentes ao sofrimento. Na terceira vez, quando Jesus volta, então ele estava fortalecido, o Espírito Santo de Deus havia preparado o coração dele. Ele diz assim, ó, se levante, não precisa mais ficar aqui, vamos embora, porque já está chegando aquele que vai me trair, vão me levar. Você consegue entender a inconstância desse homem? Você, Pedro, irmão, nós temos muito de Simão. E aonde tem Simão, ali existe graça. Aonde existe Simão, ali existe amor de Jesus. Aonde tem Simão, existe transformação de Jesus. Aonde tem Simão, existe poder de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que o Evangelho continua transformando pessoas. Eu creio que o Evangelho não é fonte de lucro. Eu creio que o Evangelho não é para fama, não é para glória de homens. O Evangelho é para transformação de todo aquele que crê.
E Jesus continua transformando Simão em Pedro. No texto que nós lemos inicialmente, que aconteceu logo depois dessa ceia, em Marcos capítulo 14, verso 27, Jesus então diz para os discípulos: hoje à noite, todos vocês vão me deixar, todos vocês vão me abandonar. Aí Pedro diz: Senhor, eu jamais te deixarei. Pedro, hoje à noite ainda, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Senhor, ainda que seja necessário, eu morro por ti. Ainda que todos te deixem, jamais eu te deixarei. Então Jesus, ele é capturado, ele é pego pelos soldados e levado a Jerusalém, e levado para os líderes religiosos. Quando Jesus é levado, todos os discípulos fogem. Todos os discípulos correm. Diz o texto que Pedro, ele ficava de longe tentando ver o que estava acontecendo com o Senhor. E ele num determinado momento foi reconhecido. Olha, ele não era aquele que estava com o Senhor. Ele era um deles. E ele diz: não, eu não sou. Nega a primeira vez. Não, mas sim, tu falas como eles, tu se veste como eles, tu és como eles. Não, eu nem conheço esse homem. Não, aí sim, eu já te vi assim. Não, eu não conheço Jesus. Logo após a terceira negação de Pedro, o galo canta pela 2ª vez. Pedro, ele se amargura, porque naquele momento ele sabia que não podia confiar na sua convicção, no seu coração, na firmeza das suas palavras. Ele sabia que ele era Simão, um homem inconstante, um homem que ora estava chorando, pedindo ajuda, pedindo o socorro de Deus, ora estava desfrutando das coisas do mundo, ora estava na igreja, ora estava fora, ora estava querendo reatar o seu casamento, ora estava querendo destruir o seu casamento, ora estava querendo ganhar a sua família, ora estava falando mal da sua família. Essa inconstância que existia na vida desse homem é a inconstância que nos cerca muitas vezes. A inconstância de areia, a inconstância de pedrinha. Quando Jesus é crucificado e algumas mulheres vão visitar o sepulcro do Senhor, elas recebem a notícia de um anjo: esse que estava morto ressuscitou, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como ele falou, aconteceu. Vocês fazem o seguinte: vocês vão até os discípulos e vocês vão a Pedro, diz o anjo. Por que o anjo fala dos discípulos e fala de Pedro? Talvez nesse momento Pedro não se achava mais digno de ser discípulo de Jesus. Talvez Pedro naquele momento não se achava mais digno de estar perto do Senhor. Ele se achava o pior de todos. Aí está a diferença de Pedro para Judas. Judas, na sua amargura diante daquilo que ele tinha feito, ele se suicida. Pedro, diante da amargura que ele estava vivendo, ele fica no canto dele. Talvez muitas palavras que ele havia recebido da parte do Senhor naquele momento estavam na sua cabeça, mas ele não tinha coragem. Como posso eu agora me aproximar dos discípulos de novo, sendo que eu neguei o meu mestre?
Escute uma coisa, todos nós, em algum momento da nossa vida, já negamos o Senhor. Todos nós, em um momento da nossa vida, nós negamos o Senhor, às vezes com atitudes. Nós negamos o Senhor com silêncio, sabe, Gera? Muitas vezes nós negamos Jesus com silêncio, sendo que era para a gente proferir alguma palavra, sendo que era para a gente proferir a nossa fé, proferir no que a gente crê. Às vezes a gente está numa roda de pessoas que não servem a Deus, as pessoas falam um monte de besteira e a gente não é capaz de falar nada. Sabe por que a gente não fala? Porque tem vergonha. Isso é ou não é negar Jesus? Você tem coragem de mostrar o seu corpo, você tem coragem de mostrar um monte de coisa errada na internet, mas não tem coragem de mostrar Jesus para as pessoas. Talvez muito do que nós fazemos ou deixamos de fazer, isso é negar o Senhor. Jesus então diz para essas mulheres, ou os anjos dizem para essas mulheres: vão até Pedro e avisem que eu ressuscitei. Avisa que o Senhor ressuscitou. Pedro e João, ao receberem essa notícia, eles saem correndo. De João capítulo 20 ou 21, não sei, não lembro. Eles saem correndo até o túmulo sírio. Quando eles chegam no túmulo e eles entram lá dentro, eles veem que o corpo não estava mais lá, que o lençol estava no chão, o lenço estava dobrado. Diz o texto de João, abra lá comigo, rapidinho. É João capítulo 20. Nós já estamos encerrando, amém, irmãos? Depois do Senhor ter ressuscitado e os anjos terem avisado os discípulos que o Senhor havia ressuscitado, Jesus ele aparece aos discípulos em João capítulo 20, verso 19. E chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, eles se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles estavam reunidos. Nesse momento os discípulos estavam reunidos, talvez com a sua família. Tomé não estava aqui nesse momento. Então Jesus diz: Pai seja convosco. Jesus se apresenta a eles. Jesus derrama o Espírito Santo sobre eles. Jesus sopra o Espírito. Eles recebem naquele momento o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. O engraçado é que Jesus Cristo não chega questionando eles: por que vocês me deixaram? Olha aqui, cambada de Zé Ruela, eu falei para vocês durante 3 anos que eu iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Por que vocês me deixaram no momento que eu mais precisei? Não, o Senhor diz: a paz seja convosco. Jesus não toca no erro deles. Vem cá, deixa eu orar por vocês. Derrama o Espírito Santo sobre eles. Eles ficam eufóricos, depois contam para Tomé. Tomé não estava naquele momento aqui. Tomé diz assim: ó, se eu não ver o lado furado, se eu não ver a mão furada, eu jamais vou acreditar. Diz o texto que 8 dias depois dessa primeira aparição do Senhor, ele aparece novamente aos discípulos e diz: Pai seja convosco, e já vai direto em Tomé. Tomé, vem cá, põe a mão aqui no meu lado. Olha a minha mão aqui. Estás crendo agora? Aí Tomé diz: Deus meu, Senhor meu. Ah, meu Deus do céu, tu ressuscitaste mesmo. Disse Jesus então: Ah, Tomé, porque tu viste, tu estás crendo? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Estás vendo? Então é fácil, estás vendo o furo aqui. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quantos creem em Jesus daqui, irmãos? Que Ele está vivo. Jesus não é uma lenda. Jesus não é um profeta que ficou lá atrás. Jesus está vivo hoje. Ele vive, Jesus reina. Jesus está vivo dentro de nós. Ele continua nos ouvindo. Ele continua operando milagres. Ele continua atendendo a oração dos seus.
Jesus não ficou lá atrás, Jesus não está aqui há 2000 anos pregado nessa letra. Jesus está vivo hoje. Pela terceira vez, então, Jesus aparece no capítulo 21 de João. Os discípulos estavam numa praia de Tiberíades, o mar de Tiberíades, e Pedro diz assim: eu vou pescar. Aí sabe o que os outros disseram? Vamos também. Que o líder fala, o outro segue, não adianta. Eles estavam pescando, aí Jesus aparece lá na praia. João diz para Pedro assim: Pedro, olha lá o mestre. Diz o texto que Pedro estava nu naquele momento. Quando ele percebe que é Jesus, ele se joga no mar. Vai que esse homem vê alguma coisa aqui, pelo amor de Deus. Se joga no mar. Eles vão até a praia. Quando eles chegam na praia, Jesus tinha preparado uma janta para eles, Romualdo. Esse é Jesus, cara. Jesus em nenhum momento toca no erro deles. Jesus em nenhum momento coloca os caras na parede. Oh, seus desgraçados, vocês me traíram, agora vocês vão ver. Não. Jesus prepara uma janta. A gente não é capaz de dar nem um oi no WhatsApp para quem faz alguma coisa de errado pra gente. Quanto mais chamar para jantar. Jesus faz uma janta, eles participam daquele momento. Quando termina a janta, Jesus chama Pedro à parte. Pedro, vem cá. Tu me amas? E ele não fala Pedro, ele fala Simão. Se o Pedrinho puder colocar verso 15 de João capítulo 21. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Olha o que Jesus fala: Simão. Ele não fala Pedro, ele fala Simão, o areia, o inconstante, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo, que eu te amo. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Pedro, eu não estou olhando para o que você fez por mim lá atrás. Eu estou olhando para frente, para o que você vai fazer lá na frente. Pedro, tu me amas. Simão, tu me amas. Tu és inconstante hoje. Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te dando mais uma chance. Porque o meu amor supera os teus erros. Porque o amor que eu tenho por ti supera as tuas falhas, a tua inconstância, a tua fraqueza. Eu não posso confiar muito em ti hoje, Simão, mas lá na frente tu vai ser grande. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, ele faz essa pergunta por 3 vezes. O mesmo número de negativa que Pedro trouxe ao Senhor há dias atrás. Jesus está dizendo: para cada erro teu, Simão, existe uma porção do meu amor. Para cada pecado teu, para cada queda tua, existe uma porção de misericórdia minha. Não se sente assim. Levanta a tua cabeça, porque tu vai ser Pedro. Sabe, irmãos, diz a Bíblia que Pedro operou milagres, talvez milagres maiores do que o Senhor. Você consegue imaginar o que é enfermos serem curados com a sombra de um homem? As pessoas davam lenço, as pessoas traziam enfermos, pessoas a penca diante de Pedro. Pedro curava todo mundo. Pedro, ao pregar o evangelho num discurso, irmãos, num discurso, mais de 3.000 pessoas se convertem. Eu particularmente não lembro, tá, irmãos? Em nenhum discurso meu, em nenhuma pregação, uma pessoa se converter. Eu não lembro. Eu não lembro. Talvez alguém se converteu e não me falou, mas eu não lembro. O cara, numa pregação,
No primeiro discurso dele, diante das pessoas, 3.000 almas se convertem. Pedro, ele foi o grande líder da igreja. Pedro foi o cara que impulsionou o evangelho, iniciou o evangelho nos gentios. Eu falei há um tempo atrás sobre Cornélio, não sei se os irmãos lembram. Foi Pedro que foi usado pelo Senhor. E sabe por que Jesus escolheu a Pedro? Porque Pedro entendia a graça como nenhum dos outros. Ninguém tinha errado tanto, ninguém tinha se sentido tão indigno como Pedro. Então tem que ser um cara que se sentia, que sabe da sua essência, que é Simão, pequeno, fraco, para levar a mensagem, abre aspas, para um cara que não merecia, Cornélio. Talvez você nessa noite chegou aqui nessa inconstância de vida. Você durante muitas vezes já fez propósitos diante do Senhor. Você já disse, não, eu não vou mais fazer isso, eu vou ser assim. A partir de hoje a minha casa vai ser diferente. A partir de hoje a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia. Meu Deus, irmãos, quantas pessoas que frequentam as igrejas que nem leram a Bíblia toda ainda. Assiste Big Brother todo dia, mas não lê a Bíblia todo dia. Fica 5, 6 horas no Instagram, mas não é capaz de ficar 15 minutos de joelho dobrado. Sabe por quê, irmãos? Porque é inconstante. Ora está com as mãos levantadas, pedindo para o Senhor um milagre. Ora está negando Ele com as atitudes. Mas Jesus nessa noite, Ele quer transformar Simão em Pedro. Jesus, Ele quer te trazer força. Ele sabe que sozinho você não consegue. Ele sabe que se depender de ti, você é fraco, pequeno. Mas para cada fraqueza tua, existe uma porção da força do Senhor. Para cada tombo que você leva, existe uma mão estendida. Vem cá, eu te sustento, eu te levanto. E para que você entenda, meu querido, que na nossa vida, nós não estamos aqui por causa das nossas boas atitudes, por causa da nossa força de oração, porque somos conhecedores da palavra de Deus. Nós estamos aqui, sabe por quê, irmãos? Por causa do amor de Jesus, por causa da graça do Senhor. Porque se dependesse de nós, nós estaríamos como Pedro, se sentindo o pior dos piores. Se não fosse o amor de Jesus na nossa vida, certamente hoje nós não estaríamos aqui. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Basta uma palavra de Deus para que a nossa vida mude. Basta um toque da parte do Senhor para que todo o nosso ser seja transformado. Eu queria que nessa noite, todos de vocês, eu queria orar por todos, impor a mão na cabeça de todos, mas a gente não consegue fazer isso. Mas eu creio que quem vai tocar na vida de cada um que está aqui, aqueles que estão ouvindo essa mensagem em casa, é o próprio Senhor. O Senhor que transformou Simão em Pedro. O Senhor que é rico em misericórdia, graça e amor. É o mesmo que pode transformar a tua história. Talvez você é conhecido pelas pessoas por ser uma pessoa inconstante, por ser uma pessoa fraca. Talvez você nem se sinta mais digno de falar algumas coisas para Deus porque você já pisou tanto na bola. Eu quero te dizer em nome de Jesus, não importa o tamanho do teu erro, não importa quantas vezes você errou, se existe arrependimento e desejo no teu coração de retornar, Deus sempre vai te aceitar, sempre vai te dar uma chance, mais uma chance,
mais uma chance, mais uma chance. Deus quer escrever a tua história de uma forma diferente do que você tem vivido hoje. Espírito Santo de Deus, eu quero orar, Senhor, pela igreja. E eu me incluo nessa oração, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nós venhamos ter firmeza, que nós venhamos ter fé. Senhor, foi fácil Pedro andar sobre as águas, mas difícil ele permanecer sobre as águas diante da tempestade. Senhor, me ensina, Senhor, a olhar acima das circunstâncias. Ensina a tua igreja, Deus, a olhar, Senhor, além das ondas. Ensina-nos, Jesus Cristo, que se estamos aqui é por causa do teu amor e graça, não por causa da nossa firmeza. Que o Senhor nessa noite possa transformar Simão em Pedro, areia em rocha. Que o Senhor escreva, Senhor, a história dos irmãos aqui. Que o Senhor traga conversão aos corações. Que o Senhor mude os corações nessa noite, para que sejamos mais parecidos contigo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido. Dê um beijo, dê um abraço.